Olha aí, amados, amor e paz do Eterno sobre suas vidas. Queridos, vamos tentar expressar um pouco o que fala a profecia de Daniel. A quem realmente essa profecia se refere, né? Porque ela foi referida ao próprio povo de Daniel. Essa profecia é exclusivamente do povo dos Yahudins, do povo de Daniel, né? Assim diz as Escrituras. Então, nós vamos entender um pouquinho ela, falar um pouquinho dela, para as pessoas terem noção do que é isso e para não ser enganada com relação ao que está acontecendo hoje nesse judaísmo que se coloca como povo do Criador, né? Então eu vou explicar para vocês o que acontece de fato, né? Para vocês não caírem nessas armadilhas aí, que isso é tudo engano do judaísmo. É religião, e é religião demoníaca, né? Os judeus de hoje aí, já usam o nome blasfemado, um símbolo satânico na bandeira, diz que tem a palavra, diz que é o povo do Criador, são falsos. E eu vou te mostrar por que eles são falsos de hoje. Porque o verdadeiro povo dele, os 144 mil, que vão se levantar ainda, né? Porque o próprio Yoshuru, eles são 12 tribos, né? Onde que estão essas 12 tribos em Israel hoje? Se a palavra diz que seriam 12 mil de cada tribo, né? Então, cadê essas tribos? São 12 mil só também, deles, do povo de raiz. E não é esse povo que está aí hoje, não. Esse povo aí veio para enganar. É lógico que eles são inocentes também, né? Que eles armaram contra esse povo aí para plantar uma mentira, né? Uma mentira para a humanidade. Porque essa história dos judeus, desse holocausto dos judeus aí, não é o verdadeiro, não. O verdadeiro holocausto foi a morte dos índios, dos escravos, né? Que foram escravizados aí, que era o verdadeiro povo de raiz do Criador. Essa história é escondida, né? Se vocês quiserem entender um pouco dessa história, vocês precisam procurar a história da África, volume 7 e 8, e a história dos Estados Unidos também, que conta isso aí. Para nós foi ocultado isso, porque esse povo veio para cá, né? Ele se estabeleceu aqui no Brasil. Praticamente ele veio para Salvador, né? A história é muito rapidinho, eu vou contar ela. O que acontece? Com a perseguição toda lá no estado de Yoshuru, uma parte do povo do povo do Salvador se estabeleceu na África, na ilha que hoje você conhece como Madagascar, e na ilha Sacalavacas, né? Ele estabeleceu um reinado ali, e a história conta que aquele reinado foi um reinado de mais paz no mundo de Amor, né? Ele foi conhecido pelo reinado de Amor. A rainha Ranavalona, ela se estabeleceu ali com o povo dela, e o que acontece? Os ingleses e os franceses ficavam querendo implantar o cristianismo nela. Como eles sabiam da verdade, eles não aceitavam de jeito nenhum, e havia confronto e tudo. A Ranavalona II, ela guerreava mesmo e matava quem entrava para disseminar religiões falsas, né? Coisas falsas para o povo dela. Aí ela morrendo, a filha dela estabelece no reinado, e o que acontece? Aí a Inglaterra vai, né? Você sabe que os Estados Unidos foi criado pela Inglaterra, é filhinho da Inglaterra. Eles entram nesse esquema a princípio para ajudar, né? Chega lá com ajuda de proteção para elas. E nesse processo assim, ela entra nessa conversa, e eles traem ela, né? Tomam o reinado dela, fizeram um contrato lá e tudo lá, e depois tomaram o reinado dela e exilou ela e mandou o povo dela escravo, né? Nessa escravidão toda que veio para as Américas aqui, os povos escravos, porque o povo da raiz do Criador, ele é negro, né? E aí nós podemos entrar nesse detalhe também e provar isso. Aí o que acontece? Esse povo, a maioria deles se estabeleceu nas veio todo para a América como escravo. A rainha Ranavalona, ela veio e foi para Bahia. Tanto é que hoje Salvador, ele chama Salvador de zoeira, né? Porque eles falam assim, é o povo do Salvador. Então eles fizeram isso, botaram o nome da capital do estado lá, de Salvador, né? Para zoar com eles, com o povo que se estabeleceu lá do Salvador. E o que acontece? Brasil antes ele chamava Vera Cruz, né? Aí quando esse povo veio para cá, ele veio daquela ilha que era chamada Ilha Brasil, que é essa que hoje que se chama Ilha Madagascar, né? Que era muito, né? Que é uma ilha local muito bonita, como a Amazônia nossa, né? E eles tomaram aquilo ali e botaram outro nome, porque aquilo ali é um ponto turístico, né? E eles correram muito atrás de exterminar esse povo também, para tomar o local também, né? Porque ela não deixava penetrar ali, era um local muito bonito, uma natureza exuberante lá. Vocês podem ver esse desenho, eles mostram ali, né, essa situação. Então, esse povo vem para cá, vem para o Brasil.
estende-se por aí. Esse povo não foi levantado, e mais escravos para outros locais, né? Ele não foi só no Brasil. Você vê o que acontece em alguns lugares da costa americana toda, americana toda que eu falo é das Américas, né? Central, Sul e Norte. Você vê que a maioria dessas ilhas, elas têm um povo de origem mais escura, né? E o que acontece? Um dos detalhes também, muitos desses hebreus, eles foram para o Rio de Janeiro, né? E nos navios, esse povo aí, ó, esses maçons aí que mudaram a história tudo, eles estrupavam, né? Os comandantes lá estrupavam as mulheres grávidas, julgavam, matavam o povo lá, depois julgava tudo. Você vê que a ilha de Guanabara lá, ó, lá no Rio de Janeiro, lá, aquele lugar é amaldiçoado, deveria ser um lugar lindo, cheio de exuberante e tudo, por exemplo, parece um cemitério que tem ali, né? Então aquele é maldição que tem sobre aquele lugar de tantos homens da raiz do Criador que foram julgados mortos ali. Agora, só vocês analisarem essas coisas, né? E ver sobre esses nomes aí, pra você ver se não houve essas mudanças e tudo. E ler, né? Ler, tem que pesquisar, querido, senão vocês vão viver enganados, porque tudo que o sistema plantou pra vocês é mentira. E uma das maiores mentiras que tem por aí chama Jesus Cristo e esse povo judeu. E esse povo judeu é mais complicado ainda, né? Porque eles se colocam no lugar de destaque, como aquele que tem a palavra, como aqueles que têm todo o conhecimento da verdade, mas então eles vêm com engano, né? A palavra é clara com relação a isso, né? Eles nunca aceitaram o Salvador, nunca aceitaram, nunca obedeceram o Criador do Universo, né? Então eles venderam as escrituras, eles venderam a herança deles para os gregos, eles manipularam a escritura, eles fizeram de tudo contra o Criador, né? Aí você vai ver, olha o que o Criador fala, né? Lá em Canal de Galute, que é Apocalipse, né? Eu sei que tu tens sofrido, sei a tua pobreza, e contudo és rico. Porque é rico porque tem ele, né? Estou à corrente das calúnias dos que se dizem Yahudins, judeus, mas não são. São antes uma congregação de Rassatã. É verdade que tens pouca força, mas obedeceste a minha palavra e não negaste o meu nome. Obrigarei todos os que sustentam a causa de Rassatã, que se consideram Yahudins e não são, mas são mentirosos, a baixarem a teus pés e a reconheceres que é de ti que eu amo. Então aí vamos lá nas 70 semanas de Daniel, para vocês entenderem o que são as 70 semanas de Daniel. Veja bem, 70 semanas são determinadas sobre o teu povo e sobre a tua cidade, para fazer cessar a transgressão e para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para fazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, é porque eu estou lendo aqui, a de hoje é complicado para mim. Para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o sagrado dos sagrados, o justo dos justos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar, para edificar, e ao Rusholeim até ungido, ao príncipe, 7 semanas e 72 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempo angustioso. Depois das 62 semanas será morto ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o fim será um dilúvio, e até ao fim das guerras, desolações são determinadas. Ele confirmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa da abominação ele fará desolação, até que a destruição que está determinada se torne sobre ele. A primeira importância considerar acerca dessa passagem, dessa profecia, fala em um tempo de 70 semanas, né, sobre o povo de Daniel, ou seja, sobre os Yahudins, que tem o nome de judeus hoje, né?
E judeu já começa por aí. Judeu é a junção de dois demônios, dois deuses pagãos, Júpiter dos romanos e Deus dos gregos. Já é um nome complicado. Além disso, o próprio povo lá ele tem na bandeira ali um símbolo satânico, um símbolo do bruxo Salomão, que é a estrela Renfã. Então vocês vão vendo o símbolo dos judeus. O símbolo deles é o que? Estrela Renfã, um nome demoníaco, e colocou sobre o estado também um nome demoníaco, que é a junção de 3 demônios também. Is, que é Semiramis, Ra, que é o do Egito, e El, que é o pai de Baal. Então juntou isso aí e formou Israel, que é outra blasfema ao Criador, ao povo do Criador também, né? Então vai juntando as peças aí, meu amado, pra você ver de onde está a verdade, porque deles não vem não. E, na verdade, a verdade é a palavra do Criador. E quem que é a palavra do Criador? Yahushua. E hoje é só espiritualmente que você consegue. Porque tudo que esse povo fez, até esse povo judeu aí, é manipular as coisas. Foi manipulado, né? Tudo foi manipulado. Então o que acontece? Esse primeiro dos 7 anos, como é que a gente sabe, né? Porque exatamente demorou 49 anos para ser reconstruído a cidade de Jerusalém, né? E o que acontece? Em profecias, né? O tempo de profecia é um ano são 1000 anos. Então, quer dizer, uma semana são 7 dias, são 7.000 anos, né? Não. São 7 anos uma semana. 7 anos uma semana. Então, o primeiro período são de 49 anos. O que é isso? São 7 semanas. 7 semanas. Vezes 7, 49. 49 anos. O segundo período, com 62 semanas, são 434 anos. O terceiro período, com uma semana, são 7 anos. A profecia também faz referência a 3 fatos, cada um deles relativo a um desses períodos. A reconstrução de Jerusalém no primeiro período, 7 anos, ou seja, 49 anos. A chegada do ungido ao começar o segundo período de 62 semanas, ou seja, mais 434 anos. A aliança de um príncipe que há de vir, com muitos duraria uma semana, ou seja, 7 anos. É muito importante notar, para o claro entendimento da profecia, que há fatos relacionados que não fazem parte de nenhuma das 70 semanas, mas servem perfeitamente para nos dar entendimento. Que fatos são esses? O primeiro fato é que o Messias Yahushua ungido morreu após o final das 69 semanas, pois a profecia diz claramente: depois das 62 semanas será morto o ungido e já não estará. A primeira semana se refere à vinda, à apresentação do ungido, porque a profecia diz até ungido. As primeiras semanas se referem à vinda e à apresentação do ungido, porque a profecia diz até ungido ao príncipe. Isso significa que as 69 semanas terminam com a apresentação e revelação do ungido como um príncipe, o que ocorre em sua entrada triunfal em Jerusalém. Contudo, em relação à morte do ungido Yahushua, a profecia diz claramente: depois das 62 semanas. Em suma, a morte do ungido é um fato posterior ao tempo contado de 69 semanas. O segundo fato de grande relevância é que a profecia afirma que o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Ora, a destruição da cidade e do santuário ocorreu no ano 70 de nossa era, aproximadamente 38 anos após a morte do ungido. Com a morte do ungido é relatado fora o período de 69 semanas iniciais. Alguns poderiam até mesmo interpretar como já sendo da última semana. Contudo, esse raciocínio é errôneo, uma vez que a profecia também descreve a destruição da cidade e do lugar sagrado, o que ocorreu 38 anos após a morte do ungido. Esse período vai da apresentação da cidade e do lugar sagrado, que ocorreu 38 anos depois, né? Momento em que se completou as 69 semanas, passando pela sua morte e chegando até a destruição da cidade e do santuário. Simplesmente não cabe dentro de uma semana 7 anos, pois se passaram 38 anos até que a cidade e o santuário fossem destruídos. Torna-se muito óbvio
que há uma lacuna profética entre o final das 69 semanas e o início das 70 semanas, da 79ª semana e das 70 semanas, né? Nem sei como falar 70 semanas, vocês entenderam. A narrativa do profeta passa por esse fato pós 69, mas somente depois de relatados é que passa a mencionar as 70 semanas, a 70ª semana, né? Quando então diz que ele confirmará a aliança com muitos por uma semana. Só aqui a última semana é então mencionada. Veja bem, gente, então assim, da ordem de reedificar o templo até Jerusalém reedificada são 7 semanas. De Jerusalém reedificada, a chegada do ungido dá 434 anos, 62 semanas. Desse tempo aqui, ó, ele é um tempo indeterminado, onde ocorre a morte do ungido. Essa morte do ungido, esse pacto ele estende ainda mais uns anos, 3 anos e meio, porque na verdade porque os números não são muito precisos, porque houve muita mudança no calendário, né? Então parece uma diferença de 3 anos, porque você pode considerar 34 ou 32, porque você vai ver o seguinte: a última semana que ele fez pacto, ele foi quebrada no meio, então uma semana dele, ela foi quebrada no meio, foi onde ele ressuscitou, mas ainda estendeu por 3 anos e meio, ainda até a morte de Estevão esse pacto. Ele fecha o pacto quando ele pede, deu esse tempo ao povo dos judeus, que é o Choru. Ele não cumpriu com essa semana, né? Ele não cumpriu as 70 semanas ainda, porque ele quebrou, o pacto foi quebrado com eles nessa morte de Estevão. Então, a partir do momento que eles recusam Estevão, aceitar ele no templo, aceitar a palavra do Criador e matam Estevão, ali é quebrado o pacto com o povo dele, o povo da raiz dele, né, que não aceitaram isso, né? Então o que acontece? Esse período ele é estendido para todos, aí pode ter ser eles também, eles estão engombados, não existe um povo agora, não existe uma herança, eles não são o povo da herança determinada agora é todo aquele, e o Choru hoje é todo aquele que confessa Yahushua e aceita ele, né? Que aceita ele como o Salvador, o Messias e tudo. E o que acontece? Ele veio para quebrar toda essa aliança de lei com relação ao povo, né? E o povo não entendeu isso, não aceitou, como os povos não aceitam ainda hoje, né? Que o sacrifício que Yahushua fez foi o suficiente. Foi o suficiente para o Criador, que ele não precisa de outro sacrifício, né? Que Yahushua é o fim da lei para todo aquele que nele cresce. Que a palavra hoje ela é espiritual, né? Porque tudo foi modificado, gente. Tudo, não tem esse negócio que Torá tá certo, porque tudo foi feito de acordo com a religião, de acordo com interesses da religião. E Yahushua é a palavra viva. Ele fala com você hoje, da mesma forma que ele veio em carne nesse mundo e falou para os dele naquela época, ainda disse mais, ele disse: a vocês eu dou a conhecer a verdade, aos outros, por isso que eu falo por parábolas, aos outros, né, que eles ouçam e não entendam, que vejam, que olhem e não vejam, né? Então ele determinou essas coisas. Então hoje nós vivemos numa realidade espiritual, onde a adoração é espírito em verdade. Então todo aquele que crê em Yahushua, ele é dependente dele, ele não é dependente de sistema, ele não é dependente de homens, não, ele é dependente de Yahushua, ele é dependente da comida espiritual dele, não é comida de homem, não, alimento de homem, não. Ele é o maná que desceu do Shoal Maior, ele é o alimento que nós precisamos, né? E todo esse sistema religioso, judaico, protestante, seja lá qual for, tudo foi montado para que sustentem as teses deles, as teorias deles, os conceitos deles, os padrões deles. Então, sim, eles colocaram tudo isso, né, para separar o povo, justamente, para gerar divisão. Porque o Criador, o que pede, o que arruxa é que a gente seja um, seja unidos, né? E que ele é o fim da lei, que ninguém seria justificado, né, como Shaul diz, por obras da lei, mas sim pela fé nele, e reconhecer o que ele fez por nós, né? E o povo ainda continua aí, né? Porque esse povo que se diz judeu aí, além de não ser judeu,
que acontece? Eles querem impor para as pessoas seguirem determinado aquilo que eles querem, né? E você pode ver que eles são bem chatinhos, são enjoados, né? Eles não param não, você fala com eles que não quer ouvir, eles estão continuando. Eles estão querendo, eles dizem que eles têm a verdade, né? Desde quando a verdade ela é imposta como eles querem impor ela? Eles querem determinar que tem que ser assim, tem que ser assado. Se o Criador te diz que você tem livre acesso, ele rasgou o véu, rasgou aquilo que te separava mentalmente, né? Aquilo que separava você. Hoje você tem ligação mental com ele, espiritual, de coração, e ele discerne cada um. O que esse sistema religioso faz é com que as pessoas não sejam governadas pelo Criador, né? E que dependa de livros, que dependa dessas coisas. Isso serviu, são instrumentos, tanto Torá quanto Bíblia, que seja lá o que for que está escrito. Então, um instrumento satânico. Só que o Criador tem usado esse instrumento satânico para as pessoas enxergarem o que todos esses livros foram manipulados. Todos esses livros foram manipulados. Não adianta falar que tem original. Quem tem original não mostra para ninguém, não. Quem tem original está escondido lá no Vaticano, lá está debaixo de 7 chaves. Ninguém vai ver o que está escrito original, não. A questão é que esse povo judeu, eles manipularam isso há muito tempo. Eles esconderam esse nome do povo, da humanidade. Isaías já fala que eles trabalhavam a falsa pena lá desde aquela época. Aí vem Alexandre Grande, então não foi só Roma. Roma fez canalice com a palavra, né? Roma, o sistema religioso romano, fez canalice, mas essa palavra já está sendo adulterada muito tempo antes, né? E ninguém tem a palavra pura, não existe não. A palavra do Criador é a palavra dele. Esses livros foram feitos, foram manipulados por pessoas que não aceitaram ele, né? Como ele disse para os Yahudim na época, vocês examinam as escrituras, contendo nela a vida eterna. No entanto, elas falam de mim, vocês não entendem. Então não é isso que te leva as coisas, não. É uma coisa espiritual, a quem ele quer revelar. Aos dele ele faria revelar o nome. E o que ele faria? Aquele que ele escolher. Que ele escolhe, ele que escolhe. E a palavra hoje ela é espiritual, não é conceitos não. E todo esse sistema que usa templo, sinagoga, aí, é tudo demoníaco. Porque ele já falou que não habita em templos feitos por mão de homens. Dízimo nunca foi dinheiro. Dízimo é alimento ao necessitado. Entendeu? Então assim, querendo ou não querendo, pela palavra do Criador, você não pode fazer dela negócio. De generosamente recebeste, generosamente daste. Então o que acontece com relação a essas coisas? Ela não pode ser usada para ganhar dinheiro, para ajudar o sistema financeiro, né? Aqueles que é do Criador confia nele e ele é que sustenta. A palavra diz isso, né? Então as pessoas ficam achando aí que para pregar a palavra precisa receber para pregar, precisa de dinheiro para fazer isso. O Criador fez para você ir de boca em boca. A palavra dele, a verdade dos nomes dele foi falado de pais para filho, de geração em geração. E a Yahushua nunca carregou uma escritura do lado com ele. Os discípulos também nunca carregavam a escritura. Ele falava a palavra vida que sai da boca daqueles que buscam ele em espírito e em verdade, né? Que não mistura as coisas dele, porque as coisas dele são sagradas. E aquilo que está misturado com o mundo não serve de sagrado. É igual esse sábado aí, ó. Sábado, calendário humano. E Yahushua é o sétimo dia. E Yahushua é o sábado. Ele é o descanso para todos aqueles que creem nele. Então são muitos detalhes, muitas coisas que são feitas por parábola, a Bíblia, as escrituras, aquilo que ainda tem do Criador. Por isso que ainda tem muita coisa para você ver aí. Sabe por quê? Porque o espiritual eles não mexeram, porque eles não entendem de nada, não, né? Mas o que não foi espiritual, que não foi espiritual foi tudo manipulado. E Yahushua é o descanso, gente. O Criador do universo, ele não cansa, ele é espírito, ele não cansa. Ele falou por parábolas as coisas, todas as coisas dele foi por parábolas, foi por enigmas. Para quê? Para que muitos vejam, ouçam e não entendam. Mas aos dele ele daria a conhecer. E como ele conversa com você hoje, a nível espiritual, você tem que crer nisso, que ele fala com você. Porque se você não está falando com ele, você não tem ligação com ele, porque ele abriu o véu para que você fale com ele. Aí enquanto você depender de homens e de sistema e de entendimento de homens, você não vai conhecer a verdade. Você precisa se dobrar diante de Yahushua, se dobrar diante da verdade dele e acreditar, ter fé de que ele vai sustentar a sua vida, de que ele é acima de tudo e de todos, que nós não precisamos de ninguém, como diz a palavra em 1 João 2,27. A unção que está em vós, o Espírito que está em vós,
Ele te discerne sobre todas as coisas, não precisando que o homem não te ensine sobre nada. Então o que nos ensina e discerne as coisas é o Espírito. Então nós temos que ter essa confiança e buscar isso. Né? Já chega esse negócio de enrolação, de homens enrolar. Os homens já estão enrolando a humanidade, tudo, ainda mais os judeus. Nunca aceitou o Criador, nunca aceitou o Salvador. E agora se diz povo dele, e o pacto com eles foi quebrado em 34. Agora eles têm mais uma semana, né, que vai ser levantado 12 mil de cada tribo de Israel, que não é essa aí de hoje, não. Será o verdadeiro e é o choru, que é do povo da raiz dele, né? Porque isso aí foi implantado. O sistema fez isso, como eu falei, acho que eu já falei nesse vídeo ou em outro, que esse sistema, sofreram esse povo aí, sofreu, mas porque eles sofreram, não porque pela profecia da palavra, não, aquele sofreu para se impor essa situação hoje, né, para enganar as pessoas. O verdadeiro holocausto não foi esse. O verdadeiro holocausto foi do povo que foi estabelecido na África, e dos escravos e dos índios que eles invadiram e mataram o povo local, tudo. Né, que se você fazer a conta aí, coitado, isso aí é fichinha, esse negócio dos holocaustos aí, dos judeus aí, né, com a Alemanha, com Hitler. Isso aí não dá nem para fazer, para chegar perto do que esses demoniados aí do sistema religioso, que são os judeus. São esses judeus maçônicos, né? Esses Illuminati aí fizeram para esconder a verdade de você, né? A verdade que está na sua cara aí, ela é mentira. Aquilo que eles estão te dando é mentira. Você precisa buscar o Criador do Universo. Você precisa ter ligação exclusiva a Ele. Esses judeus de hoje, eles são falsos. Eles são mentira, e a palavra está dizendo isso, né? Vocês podem ver lá. A palavra está dizendo isso. Vocês não querem ouvir, estão acreditando em judeu, estão acreditando nas leis que o Criador, a palavra diz que Yahushua é o fim da lei para todo aquele que nele crê, que pelas obras da lei nenhuma carne é justificada. Sabe, esse que querem guardar sábado aí, ó, num dos preceitos de guardar o sábado, você não pode acender nem fogo. Então, como é que faz? Porque é muito conveniente, é só colocar o que é conveniente. Então, se nós vamos guardar a lei, que nós estamos no período da lei ainda, para que Yahushua veio? Né? Para que ele veio? E mais, então você vai apedrejar as pessoas também, porque isso era da lei. Você quer praticar a lei, ou você pratica ela toda ou não pratica nada, não é? Não é isso? Quem for culpado de um item só da lei, ele transgride toda a lei. Então não vamos andar na lei, ou pela benevolência, pela graça, pela generosidade que o Yahushua nos deu, né? De simplesmente amar o próximo. Do único sacrifício que ele quer para nós é de amar o próximo, ao Criador sobre todas as coisas, e ao próximo, ser cuidar dos necessitados. Nada prática física, adoração em espírito, em verdade. Meditem nisso, gente. Esses judeus de hoje são falsos. E são de falsidade. É uma nota de 100 muito bem falsificada, tá? É dos maiores falsificados. O maior problema hoje de levar essa verdade é porque essa falsificação aí, ela é bem. E eles se dizem, o povo fica enganando aí. Esse povo aí, essa língua deles que eles usam, gente, é a língua dos assírios, povo inimigo do Criador. Eles tomaram essa língua para eles. O Criador ele até fala dessa língua, é a que usa aí esse hebraico moderno aí, ó, tudo cheio de engano. Né? E eles acham que entendem a verdade, eles estão enganando, eles estão sendo enganados, eles são enganados pelo Satanás e estão levando os pessoal para o engano também, né? Quem pratica a lei está debaixo de maldição, a lei é maldita, a lei para nada se aperfeiçoou. E quando se muda os sacerdotes, necessariamente faz mudança da lei. Vai ler a palavra e analisar ela, esquece do que o pastor fala, esquece do que o rabino fala. Eles vão falar do que convém para eles estão enganados também. Mas você tem a posição de você sentar e buscar, sabe? Não ser forçado por um sistema que é opressor e que fica implantando. Não peço nem que me ouça, não. Mas eu peço que cada um entenda que o Yahushua veio para cada um, que todo mundo, nós estamos no mesmo padrão, no mesmo patamar. Entendeu? Ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós dependemos de Yahushua, de aceitar o sacrifício que ele fez por nós. Analisem, pensem direitinho sobre as 70 semanas. Eles não fazem parte disso aqui não, ó. Eles não fazem parte, né? A exclusividade deles acaba aqui, ó. Acaba com a morte de Estevão. Aí estende para nós a palavra, o reino do Criador. Ele estende para nós os gentios. Aí o que acontece? A eles é o mesmo pacote agora, né? Eles não têm privilégio nenhum, não. Entendeu? Qualquer povo agora tem as mesmas chances, né? Tem a mesma oportunidade. A única oportunidade é reconhecer Yahushua, né? E andar nos caminhos dele, né?
ouvir ele, né? Ele, a palavra é o verbo, ele. Aqueles que são governados por ele, não por homens, não por sistema, não por um espírito livre, um espírito onde você é guiado pelo espírito Ruha, onde o espírito da verdade te ministra, você guia. Você tem que buscar essa dependência, tirar todos os embaraços com o mundo, tirar todos os laços que tem de religiosidade e seguir ao Ruha, deixar ele governar a sua vida. É simples, para todo mundo igual. Vai ser levantado nos últimos 7 anos, ele vai levantar o povo da raiz deles, que são esses 144 mil. Fora isso, querido, judeu não tem mais nada, não é nem um pouquinho em nada melhor que você. Nem um pouquinho em nada melhor que você. Olha, veja bem qual que é a situação. Todos sabemos que as coisas antigas são sombras das coisas futuras. Merushua, o Moisés, ele não entrou na terra prometida. Entanto, Josué, que é Yahushua também, que é uma referência ao Yahushua, filho do Altíssimo, que viria para levar o povo dele para as promessas, na verdade eles não aceitaram. Na verdade, quem aceitou, né, você pode ver, aqueles que foram convidados, a palavra diz isso, né, ele foi, né, cada canto buscar aqueles que queriam participar, né, e que se trajasse adequadamente. Então o que acontece? Moisés, ele não entrou na terra prometida, porque seria uma sombra para nós, dizendo para que aquele que segue Moisés e as leis dele não entra nas promessas de algo. Entendeu? No entanto, aqueles que estiver caminhando com Yahushua, esses ele leva para a terra, para as promessas do Criador. Então vocês meditem nisso. Esse é uma sombra e é uma simbologia das coisas. Aqueles que praticam lei, que andam em leis de Moisés, eles não entram nas promessas. Não faz parte da promessa. É muito claro isso. Então, assim, gente, medita nessas coisas aí para não ser enganado por esses falsos aí, ó, sistema aí, porque esses judeus de hoje são maçônicos. É lógico que o povo não sabe, mas isso é uma cúpula, né, que domina o mundo, né, que são esses judeus maçônicos, que são judeus iluminados, que são donos dos bancos, são donos das mídias, que são donos de tudo, do sistema de rede social, tudo, Facebook, WhatsApp, Google, tudo é deles. Entendeu? Eles é que controlam, essa turma aí é que implanta as coisas. É uma cúpula que vai criando religiões para dar uma diversidade e para agradar todos os gostos nisso, né? Então foram inventando isso e manter eles dominados, nenhuma ou nem outra. Eles são tudo da mesma farinha do mesmo saco. Eles são tudo entre eles, o da cúpula, eles são tudo unidos. Eles sabem, eles manipulam o povo com a mente deles, né? Dizendo que esse é, que o outro não é, e gera essa briga, esses conflitos. Para quê? Para dividir o povo, né? Porque o que o Yahushua pediu é unidade entre aqueles que crescem nele, né? Então o que acontece? O sistema, como agora, o sistema judaico, por exemplo, agora não tem eles, não tem como mais, né, descartar Yahushua, né, da verdade, né, a verdade do Yahushua. Então agora eles ficam querendo botar doutrinas e determinando regrinhas aí para que você esteja na verdade. A verdade não está em povo nenhum, não. A verdade só está em Yahushua, não está em nenhuma etnia, né, nenhum povo determinado, não. A verdade já está em Yahushua, é aquele que está ligado nele, né? Nós não dependemos de homens, não, nem de sistema, nem de estabelecimento, não. Na verdade, tudo que tem estabelecimento e tem sede aceita. Ao Rolial, que é o corpo de Yahushua, ele é invisível e só ele sabe quem é os dele, né? Só ele sabe quem está no livro da vida. Então, assim, o resto é tudo besteira, para te enganar, né? Esquece tudo aquilo que você aprendeu até hoje, querido, e começa a buscar Yahushua. Assim você vai conhecer a verdade, porque ele é a verdade. Do contrário, querido, você vai ficar aí andando em conceitos do homem perdido, porque cada hora você vai ouvir alguém falando uma coisa diferente. Dentro do próprio corpo de Yahushua mesmo, está todo dividido, cada um com entendimento diferente. Porque toda palavra que Paulo ministrou naquelas cartas dele, ele mandava quem? Para dentro do corpo, aqueles que conheciam Yahushua, né? E cada um queria uma coisa. Até o próprio Pedro mesmo, Zéfos, eles não batiam direito, porque Pedro conhecia, vinha daquela raiz judaica cheio de lei e tudo, entendeu? Quem teve a visão da coisa foi Shaul, aquele que Yahushua tirou ele, né? Tirou ele do sistema religioso, tirou todo o conhecimento dele, fez do conhecimento esterco para ele, como ele mesmo diz, entendeu? Então tudo que o sistema religioso te ensinou até agora é esterco, querido. Aprenda que tem uma nova vida em Yahushua, é livre, é liberdade. É você e ele.
É o Espírito te levando, te guiando em todas as coisas, não conceitos de homens. Aminal, fiquem na paz e meditem sobre isso, meus amados.